tela, só um momento. Vamos lá. Gente, vocês podem me interromper em qualquer momento e fazer questão. Vou desligar aqui minha câmera para que a gente tenha um fluxo de informação melhor. Só um momentinho. A Valesca está acompanhando aí pelo chat, tá? Então, se vocês quiserem fazer qualquer questão também pelo chat, mas pode, eu quero falar e imediatamente ela vai me informar aqui e a gente, vocês podem falar à vontade, tá bom? Para tirar qualquer dúvida. Só um momento. Vamos lá. Bom, nós vamos ver essa norma aqui, que é a NBR 6023. Aí, que é a norma de referência, ok? Está aqui, a 6023. Essa aqui é só um printzinho de parte da capa para que vocês identifiquem. A norma, na verdade, está aqui. Essa é a nossa NBR 6023. Ok? Ela está bem extensa. Antigamente ela tinha 20 e poucas páginas, eu estou vendo aqui que tem mais de 70. Então estou já desatualizado com a NBR 6023. Muito bem, vamos a entender um pouco sobre o que é a referência. Gente, o que é uma referência? Quando a gente fala, aliás, já enfatizando aqui uma mudança importante já de algum tempo que muita gente não observou, já faz tempo que mudou. Quando a gente faz o trabalho, seja um artigo, seja um TCC, seja uma dissertação, e lá no final nós vamos escrever um elemento pós-textual, lá no finalzinho, depois das conclusões ou considerações finais, referência, é comum a gente ainda ver escreverem referências bibliográficas. Esse bibliográfico, essa adjetivação aí caiu faz muito tempo. Atualmente a única coisa que se coloca é referências, ok? Então, o título que vai para essa lista final é apenas referência. E o que é uma referência? Nós vimos na NBR 60, 10, 15, 20, a questão da citação, a importância da citação, que é um elemento que é uma informação dentro do texto que fundamenta as nossas ideias, fundamenta os conceitos que a gente usa, fundamenta é onde a gente mostra os autores, os textos que foram lidos e, inclusive, em alguns casos, transcreve parte desses textos para fundamentar o nosso trabalho. É muito importante. Eu acho que um dos elementos mais importantes da escrita acadêmica é exatamente a fundamentação daquilo que se escreve. É você dizer com base em quê, com base em que fonte, com base em que autor, autores ou autoras, você está fundamentando essa sua ideia, com base em quem você está afirmando tal coisa, né? Isso é muito importante, gente, porque mostra não apenas uma honestidade na autoria, mas principalmente uma honestidade com a produção de conhecimento, mas, sobretudo, referências que lhe dão o suporte teórico que é exigido na hora de se avaliar se um trabalho é científico ou em que medida ele é científico, né? Isso é muito importante porque, no fundo, o conhecimento científico ele avança por acumulação, ele vai se acumulando ao longo do tempo. A gente pode passar 4 anos fazendo um doutorado, investigando muito tempo um determinado tema, no fundo, no final, a gente vai contribuir com muito pouco. A contribuição em termos de inovação, em termos de novidade, em termos de alguma ideia inédita, é muito pequena. Então, a gente acaba muitas vezes reproduzindo, dialogando com o conhecimento já produzido, né, com vários autores que já produziram aquele conhecimento, deram aquelas informações, a gente acaba interpretando tudo isso, né, mas mesmo que falando com nossas palavras, escrevendo nosso texto, mas nós estamos dialogando com conhecimento já produzido, que já existe, para no final contribuir com alguma novidade muito pequena. Mas isso é muito importante. O fato de estar dizendo isso não diminui a qualidade do trabalho que se faz. No fundo, uma tese de doutorado, a tese propriamente, é uma contribuição muito pequena dentro do contexto do trabalho que foi desenvolvido. E é assim que ela evolui. Quem acha que as descobertas científicas, grandes descobertas, saíram do nada, tipo
Isaac Newton descobrindo a lei da gravitação universal porque uma maçã caiu na sua cabeça, isso aí é história, é só uma história para ficar divertido até, né? No fundo não existe nada, nenhum tipo de ideia, muito menos ideias tão complexas como essa, uma teoria tão complexa como essa, chegar assim do nada, de uma iluminação, um start, um flash de descoberta, não é assim. No fundo, muitos outros pesquisadores, autores, gente até que a gente não se tornaram conhecidos na história do conhecimento, né, foram lidos, né, ajudaram, por exemplo, Newton a começar a pensar, a formular sua crítica, começar a ver as lacunas no conhecimento e explorar isso até que ele conseguisse trazer, desenvolver um conhecimento novo. Mas ele aprendeu com muita gente, ele falou o que muita gente já havia falado, né? E é assim que a coisa acontece. Então é muito importante que a gente mostre essas nossas referências. Então, a NBR 6023, ou a referência, ela complementa essa informação que é dada no corpo do trabalho, que é da chamada de referência, ou as citações, né? Então, a referência nada mais é, e aqui eu estou tirando uma definição que está na própria NBR, um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, uma obra, por exemplo, né, que permite sua identificação individual. Então, a função da referência é essa, identificar a obra ou documento que foi citado dentro do texto, né? Essa é a função da referência. Então, é fundamental que ela contenha as informações necessárias para isso, para que se identifique a obra, né? É para isso que ela serve, para permitir a identificação clara de uma obra citada no texto. E aqui eu chamo a atenção para essa palavrinha citada. Eu me lembro que uma vez, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, faz muito tempo isso, gente, muito tempo. Naquela época, não havia muito, a gente não tinha muito acesso às normas, às referências e tal, e eu me lembro de uma prática que era a seguinte: você, quando ia fazer lá a sua lista de referência do TCC, você colocava não apenas as obras que você leu, as obras que você citou no texto, mas, de repente, todo o trabalho que você teve acesso e que, de alguma forma, contribuíram para a estruturação do seu pensamento. De alguma maneira, contribuíram, mesmo que indiretamente, para que você chegasse, tirasse algumas conclusões, avançasse na produção do seu trabalho. Então, a lista de referência acabava sendo não apenas as obras citadas no texto, mas também uma série de outras que não foram citadas, mas que tiveram sua importância na construção do trabalho. Isso foi no passado, né? Ainda tem gente até que faz um pouco disso, mas, no fundo, o que a NBR 6023 diz é que você deve apenas referenciar, ou seja, colocar na lista de referência, aquela lista que vai no final, apenas as obras que foram citadas, e nada mais e nada menos, ok? Então, por isso que está escrito aqui, eu chamei atenção para a obra citada. Então, você vai colocar depois na lista apenas as obras citadas, tá bom? Bom, avançando. Quais os tipos de obra podem ser referenciadas? E como elaborar uma referência? A gente vê muito, talvez seja uma dos pontos dos trabalhos que mais se cometem equívocos na hora de fazer referência, né? Existe, assim, uma quantidade enorme de práticas de elaboração de referência. Tem gente que elabora referência tendo na memória a forma como era construída há 10, 20 anos atrás. Então, obviamente, acaba cometendo uma série de equívocos na construção dessa referência, tendo em vista que, com a atualização da NBR 6023, onde ela passou a incluir uma série de coisas, por exemplo, há 20 anos atrás, não havia na 6023 obras que estivessem publicadas em meios eletrônicos, então, internet, por exemplo, né? Hoje nós temos um número cada vez maior de publicações que só tem na internet. Então, há 20 anos atrás isso não tinha, não existia, então, obviamente, ela era diferente. Então, tudo isso foi necessário porque a NBR incorporasse e atualizasse essas informações e passasse a oferecer
outros exemplos de como fazer referência de obras, né? Mas muita gente acaba não consultando a NBR, vai mesmo que guardando um pouco na memória e vai fazendo de acordo com o que acha que tem que ser feito, né? Então, é muito importante que vocês, quando virem as referências que são colocadas para vocês, quando quiser saber se essa referência está de acordo ou não com a NBR 6023, a única forma de saber isso é comparando ela com um exemplo da 6023. Não tem outra forma. Não confie na sua memória, né? E nem confie na memória de quem quer que seja. É importante que você sempre consulte a NBR 6023 quando for elaborar uma referência. Gente, tanto eu quanto a Valija, nós temos já um bom tempo aí de produção acadêmica, de artigos, etc. E agora, semana passada, a gente estava finalizando um texto para a revista, e você, quando vai fazer a referência, a gente pega e consulta a NBR 623. É quase como se fosse um outro artigo para a gente estar consultando o tempo todo. E é assim que eu acho mais interessante de fazer, que a gente sempre mantenha as NBRs, não para decorar ou para memorizar alguma informação ou suas informações, até porque é muito complicado, né? Mas eu sei que tem muita gente que tem uma capacidade de memorização gigantesca, né? Mas não é essa a ideia é que a gente tenha o hábito de consultar toda vez que for necessário, toda vez que tiver alguma dúvida, né? E às vezes é interessante consultar até quando não se tem dúvida, porque às vezes a nossa memória acaba nos enganando, né? Então, respondendo, quais tipos de obras podem ser referenciadas? Gente, todo tipo de obra pode ser referenciado, não é só texto, não. Você pode referenciar uma entrevista apenas que passou na televisão, você pode referenciar uma aula que você teve, você pode referenciar uma palestra que você ouviu, mesmo que elas não tenham sido publicadas por escrito, você tem como fazer a referência, desde que você tenha anotado, por exemplo, está ouvindo uma palestra, anotou as informações que são básicas para referência, e nós já vamos ver quais são. Uma vez que você tenha anotado essas informações, você pode construir a referência dessa obra e citá-las no texto, né, no seu texto. Então, você pode fazer referência de um quadro, você pode fazer referência de uma escultura, você pode fazer referência de uma música, de um som, né? Enfim, desde que, obviamente, você tenha uma fonte, autoria, etc. Você pode fazer referência de uma série de obras, de tipos de obras, de tipos de mídia, desde que tenha as informações básicas, você pode fazer referência e citá-las no seu texto, citá-las no seu trabalho. Os elementos básicos de uma referência, a gente fala assim, a todo tipo de documento pode ser referência, desde que tenha as informações básicas. Se não tiver, não tem como a gente fazer a referência. Então, por exemplo, são elementos básicos de uma referência atual, de qualquer tipo de obra. A autoria, então, o trabalho tem que ter uma autoria. Se não tem uma autoria, já fica muito complicado. Tanto a autoria quanto o título são dois elementos que, se faltarem, se um deles faltar, você praticamente não consegue fazer a referência. Fica muito complicado de fazer a referência de um trabalho que não tem autoria ou não tem um título, né? Local, nome da editora e ano são informações básicas, e se for um trabalho que tiver na internet, o endereço eletrônico, são informações básicas, né? Mas se faltarem, por exemplo, se falta o local onde o trabalho foi publicado, o local da editora, se falta o nome da editora, a NBR oferece o recurso de como você informar isso e não deixar de fazer a referência. Se você não tiver certeza sobre o ano, não souber o ano, ou tiver dúvida entre 1 ou 2 anos diferentes, a NBR oferece elementos para que você também deixe isso claro, né? Mas você não deixa de fazer a referência sem essas informações, né? O endereço eletrônico, se for um trabalho que está na internet, tem que ter um endereço válido. Se vocês falarem, eu achei um trabalho na internet, mas agora eu não acho mais ele. Se não achar mais, não tem como fazer referência desse trabalho.
Se for um trabalho da internet, ele tem que ter um endereço válido. Então, é muito importante quando vocês virem um trabalho que lhe for passar, se tiver informado ali um endereço eletrônico onde se encontra esse trabalho, testem esse endereço, pegue esse endereço, coloca lá na sua barrinha do navegador e verifique se esse endereço corresponde àquele trabalho, porque esses endereços mudam, né? Não confiem nesses endereços que são colocados e que a gente encontra muitas vezes em algum trabalho. É sempre bom testar esses endereços para ver se os trabalhos realmente se encontram lá, né? Isso é muito importante. Tem revistas, por exemplo, sobretudo as mais qualificadas, que testam todos os endereços que você informa. Se não encontrar, ela imediatamente aciona o autor para que atualize isso, né? E eles não vão fazer. E você pode, muitas vezes, dependendo da quantidade dessa ocorrência, você pode até perder a publicação por conta disso. Então, é muito importante, quando colocarem na referência um trabalho que está disponível em algum endereço da internet, testar esse endereço, conferir para ver se realmente ele está válido, né? E é por isso que se coloca aquela outra informação, nós vamos ver, acesso, você põe o endereço e diz quando acessou aquele endereço. É importante colocar isso porque nada garante que um endereço que você colocou agora daqui a 10 anos esteja válido, pode ser que não esteja, mas daqui a 10 anos, quem for ler seu trabalho saberá que você acessou 10 anos atrás, então aí fica mais tranquilo para você, caso aquele endereço não esteja válido. Mas no momento da construção do trabalho, é importante conferir a validade dos endereços, né? Bom, vamos consultar, eu vou colocar aqui alguns exemplos de como a gente construir a referência. Vamos construir aqui 3 ou 4 referências para vocês verem como é que faz e onde a gente consulta, tá bom? Então, nesse momento, eu vou abrir aqui a NBR 6023 para a gente navegar nela, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui na NBR, toda NBR traz isso aqui, gente. Sumário. Sumário não é uma coisa figurativa, não, tá? Sumário, ele é importante ser consultado porque ele nos mostra o que tem lá no conteúdo que existe na obra, né? Então, a gente olha aqui, muita gente, às vezes, quer encontrar as coisas na NBR e não olha o sumário. O sumário é o primeiro lugar para a gente procurar o que a gente quer achar, né? E ele nos facilita e agiliza essa busca. Vamos lá. Outra coisa que contém todas as NBR, que é importante aqui na 6023, é olharem sempre isso aqui, ó, termos e definições, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, que o termo, você quer saber como é que faz a referência de um livro, né? Um livro qualquer, um livro, né? Eu tenho aqui que é um livro da Chimamanda, nós vamos fazer a referência desse livro da Chimamanda, que é um livro no seu pescoço. Tá, eu vou mostrar. Eu tenho um livro, já vou mostrar ele daqui a pouco. Tem um livro aqui da Chimamanda, nós vamos fazer a referência dele. Aí você procura aqui, referência de livro, não vai achar. Você não vai achar como referência de livro, né? Então, a consulta desses termos e definições nos ajuda a entender, por exemplo, que quando a gente quer fazer a referência de qualquer obra inteira, a NBR chama de monografia no todo. Por que que chama assim? Eu não faço a menor ideia. Mas chama de monografia no todo, ou seja, um trabalho inteiro que vai ser referenciado. Então, não é um capítulo do livro, não é um artigo dentro do livro, não, é o livro inteiro. Então, é um TCC inteiro, é uma dissertação inteira, uma tese inteira, né? É uma revista inteira. Então, não é uma parte, tá certo? E aí, a pessoa procura lá livro, como é que eu referencio o livro, e acaba não achando. Então, a gente vem aqui, direto nesse 7 modelos de referência, e é aqui que nós vamos começar a ver onde encontrar as referências, como fazer referência. Essa NBR, ela funciona como modelos, a gente tem que olhar os modelos. Então, eu acabei de dizer aqui, ó, monografia no todo. É aqui que nós vamos incluir, vamos ver como é que faz a referência, por exemplo, de um livro. Ó. Inclui livro, folheto, manual, guia, catálogo, sempre obras inteiras, né? Então, se eu tenho um livro, eu vou ligar aqui a câmera só para vocês verem qual é o livro que nós vamos referenciar. Peraí. Você tem que parar a apresentação. Tem que parar? Não.
Estão vendo aqui? Agora aparece? Esse livro aqui nós vamos referenciar. É um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, tá? No seu pescoço. Nós vamos fazer referência desse livro, ok? Onde a gente vai? Então nós vamos botar a apresentação. Peraí. Tá indo. Ok. Então tá aqui, monografia no todo. É aqui que eu vou achar. Eu procuro aqui o exemplo. Então tem um primeiro exemplo aqui, que é esse. Oi? Vou escrevendo no chat, né? Pode ser. Então, eu vou depois aqui dizer como é que vai ser a referência, a Valesca vai escrever no chat aí a referência do livro da Chimamanda, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui o exemplo, eu tenho que seguir esse exemplo. Então, como é que eu sigo? Então, vou primeiro o nome da autora, Chimamanda Ngozi Adichie. Então, hoje eu coloco primeiro o sobrenome em letras maiúsculas, Adichie, ou Adichie, vírgula, aí vem o primeiro nome, que pode ser abreviado ou não, né? No caso aqui do exemplo, está Heloísa por extenso. Então, nós podemos seguir o exemplo, colocar Chimamanda por extenso. E abreviar o segundo nome, ou colocá-lo inteiro também, tanto faz. O importante é que vocês sigam o padrão. Se começarem a fazer referência, colocando o sobrenome, todo em maiúsculo, que tem que ser. Aí o primeiro nome, só a inicial, os outros nomes também só a inicial, então sigam esse padrão. É muito importante isso. A gente aqui tem uma prática de colocar o primeiro nome do jeito que está aqui, por extenso, e o segundo ou terceiro nome que tiver, sobrenome, coloca só a inicial, ok? Ponto, vejam que tem um ponto. Gente, é muito importante que vocês observem sempre a pontuação. É padrão isso aqui, é a referência padrão. Então tem que seguir a pontuação que está aqui. Então, Adichie, vírgula, Chimamanda, N ponto. Aí vem o título da obra, No Seu Pescoço. E veja, toda referência, ela tem um elemento que será destacado. No caso do livro, o destaque é para o título do livro. Então, No Seu Pescoço o destaque é o negrito. Existem algumas revistas, tem revistas que tem, aliás, um grande número de revistas que o destaque é dado com itálico. Então, fazer negrito aqui. Não consegue? Tá, mas é em negrito. A Valesca não consegue fazer o negrito aí, gente, por causa do chat, mas é em negrito, tá? Título é em negrito. Ponto. Ok? Se tiver um subtítulo, observem esse exemplo aqui, não é o caso desse da Chimamanda, que não tem subtítulo, mas observem nesse exemplo aqui do livro Globalização, as consequências humanas, do Zygmunt Bauman. Tá? O título é Globalização e as consequências humanas é subtítulo, mas é só o título que vai para o destaque. Só o título. No caso do livro da Chimamanda, como não tem subtítulo, No Seu Pescoço apenas é o título em destaque. No caso esse livro dela é o da primeira edição. Como é a primeira edição, não tem, não precisa pôr nada aqui. Nesse caso desse exemplo aqui é a quarta edição, né? 4.ed. No caso aqui, se é a primeira, não precisa pôr, tá? Mas se quiser pôr, também pode pôr, vai pôr 1.ed, tanto faz, tá? Mas se deixar sem, se subentende que é a primeira edição. Vem o local da editora. No caso dela aqui, a gente procura sempre aqui na ficha catalográfica do livro, São Paulo. Então, São Paulo, 2 pontos, aí vem o nome da editora, que é o Companhia das Letras, vírgula, aí nós vamos achar o ano dessa edição, que é 2017. Ponto. Ok? Com isso, nós temos a referência completa do livro da Chimamanda, certo? De acordo com a NBR 6023, ok? Vamos a um outro exemplo.
Ah, sim, aí existem elementos complementares que podem ser o caso, tá? Então, por exemplo, tem gente aqui, observem essa aqui do mesmo livro do Bauman, observe que colocar aqui, depois do ano, 145p ponto. O que significa isso? Que o livro tem 145 páginas, é a quantidade de páginas que tem no livro. É uma informação complementar, né? Ainda colocou aqui como informação complementar o título original em inglês do livro, está aqui, ó. Ok? Colocaram o ISBN do livro. Todo livro recebe um ISBN, que é um número de indexação que é internacional. Se for revista, tem ISSN, livro é ISBN. O mais importante, eu gostei, achei legal, vou acrescentar sempre a quantidade de páginas, que eu acho que é a informação que eu quero dar para o meu leitor. Beleza, coloque em todos, coloque em todas as referências de livro ou de referências de trabalhos inteiros, coloque, siga o padrão, coloque toda a mesma informação para todos. Não coloca só para um ou outro, não. Eu vou colocar o ISBN também porque eu achei bonito. Coloca para todos, né? Sempre seguindo o padrão. Ok? Vamos a uma referência. Eu vou pegar um livro agora, que é um livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, o livro. Esse aqui, O Pensar Complexo, ok? É um livro organizado por dois autores, Alfredo Pena Vega e Elimar Pinheiro do Nascimento. Dois autores aqui em cima organizaram o livro. O Pensar Complexo é uma obra que eles fizeram, organizada a partir das ideias de Edgar Morin, né, que é o grande autor sobre o pensamento complexo, ok? É um livro organizado, isso aqui é muito típico. O que é um livro organizado? Esses dois autores aqui convidaram outros autores, né? E cada autor convidado, e pode até ser eles mesmos, escreveram textos que foram colocados aqui dentro. Então, esses textos são como se fossem capítulos, ou sessões, ou artigos dentro desse livro. Então, é um livro com vários outros, várias partes aqui, né? Como se fossem capítulos ou artigos, ok? Isso é um livro organizado. Então, nós vamos fazer a referência de uma parte desse livro, de um dos aqui, ó, no sumário a gente vê aqui quais são os que tem, os artigos que tem, né? Então, nós vamos fazer a referência de um deles aqui. Vamos pegar aqui um que chama-se Para Si e Subjetividade, de Cornélios Castoriadis. Então, é uma parte do livro, é um artigo desse livro que nós vamos referenciar. Ou seja, não é o livro inteiro agora, é só a parte, ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos, voltando aqui para a NBR, voltando aqui para a NBR, nós vamos buscar, vejam bem, aqui nós vamos, todos esses que estão passando aqui, exemplo 3, tudo são tipos de trabalhos no todo que vão sendo exemplificados. Então, às vezes a dificuldade que a gente tem, sobretudo aqueles que, ou aquelas que não têm muita prática com o uso da NBR, de fazer referência, está começando, é de encontrar qual é aquele exemplo que mais se aplica, ou que se aplica corretamente àquele trabalho que eu quero referenciar. Então, é importante saber que existem vários elementos. Então, vocês devem buscar o exemplo da NBR que mais se aplica ao que você quer referenciar. E esse que mais se aplica depende dessas informações complementares que você quer pôr, ou então, se não quer pôr informação complementar, então você segue o exemplo. O mais importante, repito, uma vez que você adote uma estrutura de referência para o livro, para livro organizado, para artigo, etc., use o padrão para todos os tipos para os mesmos tipos de obra, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, monografia no todo em meio eletrônico. Aqui é livro que foi publicado na internet. Um e-book, por exemplo, foi publicado na internet. Você usa esse 7.2, e aí vem os exemplos. Vocês observem que existem livros, agora é mais complicado, mas, por exemplo, enciclopédia só em CD-ROM.
É muito difícil hoje você ter isso, mas antigamente tinha muito isso. Então ela está numa mídia, não está impressa. Está aqui o exemplo de como fazer isso. Pode ser um livro, um e-book. Tá aqui o exemplo de eu tenho disponível aqui o endereço e quando foi acessado. Está aqui. Né? No nosso caso, é um capítulo de livro, ou seja, é parte de uma monografia. Então, o primeiro caso são monografias todas, agora é parte de monografia. Capítulo de livro, aqui, ó. Capítulo de livro, seção, qualquer parte de uma obra, tá? Se encaixa dentro desse item 7.3. E aí, obviamente, nós vamos ver qual é o exemplo que se aplica ao nosso caso, né? Então, tem aqui, ó, nesse primeiro exemplo, exatamente o que nós precisamos. O primeiro exemplo aqui é exatamente um capítulo de livro. Tá? Aqui, ó. Entretanto, o nosso livro é um livro organizado. Né? Nesse exemplo aqui, ó, não é um livro organizado, é um capítulo onde o livro tem um autor, né? E dentro desse livro você tem um capítulo do livro, ou seja, ele não reuniu vários autores para publicar várias partes do livro, não. Ele mesmo fez o livro com vários capítulos. Mas eu não quero citar o livro do cara todo, eu quero citar só um capítulo do livro dele. Então, é o caso aqui. Né? Seria o mesmo caso de chegar no livro da Chimamanda e, ao invés de citar todo o livro dela, querer citar apenas um dos seus contos lá. Então, eu pego aquele conto da Chimamanda, cito só o conto dentro do livro dela. Tá? Esse é o primeiro caso. No caso que a gente quer fazer, não é esse exatamente. É um livro organizado. Observem esse exemplo aqui, ó. Vejam aqui, do autor do livro, né? Entre parênteses, esse org, ponto. Esse org quer dizer exatamente organizadores. É o caso, é o nosso caso, ok? Ou seja, está citando uma parte, um artigo do livro organizado por Levi Smith. Ok? E o título do livro é esse, ó, História dos Jovens 2, ok? E o subtítulo, A Época Contemporânea. Então, o nosso caso aqui é esse. Como é que... Então, no caso aqui, o exemplo que eu escolhi foi Para si e Subjetividade, de Cornélios Castoriadis. Então, eu só usei isso, não usei o livro todo, eu usei só isso. Como é que eu faço? Então, a primeira coisa, sobrenome e nome do autor do capítulo ou do texto da parte que eu quero citar. Então, vou colocar lá, Castoriadis, todo, que é o sobrenome todo em maiúscula, vírgula, Cornélios, ponto. Então, já tenho o autor do capítulo que eu quero, do artigo que eu quero dentro desse trabalho organizado. Título. Aqui só tem título, não tem subtítulo. Para si e subjetividade. Coloco. Você falou que o título é em destaque, então eu ponho destaque aqui? Não. Tá? Quando se trata de parte, o título da parte não recebe destaque, seja para capítulo de livro, seja para um artigo de uma revista. É parte, não tem destaque. O destaque é dado ao todo. Tá? Então, nesse título aí, a gente só coloca ele. Para si, subjetividade, ponto. Então, eu já comecei a minha referência, já informei o autor do artigo e o título desse artigo dentro do trabalho organizado que eu utilizei. Aí vem, depois do ponto, esse in, tá? Que é um termo do inglês, né? Que seria dentro de ou em, ok? Em itálico, gente, tem que prestar atenção em todos os detalhezinhos. Veja o que está em itálico. Se o exemplo aqui está em itálico, não está por acaso, não. É assim que tem que pôr. Então, a gente deve pôr o in em itálico e depois os dois pontos. Ok? In, com inicial maiúscula, N minúsculo, em itálico, dois pontos. Aí agora eu venho para os autores, para os organizadores ou os autores do trabalho organizado. No caso aqui são Alfredo Pena Vega, então eu vou pôr Pena hífen Vega, tá? Todo em maiúsculo, vírgula, Alfredo. É o primeiro.
Ah, mas aqui está só a inicial. Bom, dentro do meu padrão que eu adotei, eu quero sempre citar o primeiro nome por extenso. Então, eu mantenho o padrão. Então, eu vou pôr Alfredo, não põe ponto. Alfredo, ponto e vírgula. Aqui tem ponto porque foi só inicial. No nosso caso aqui, P navega, todo em maiúsculo, vírgula, Alfredo, ponto e vírgula. Aí vem o outro organizador. Nascimento, que é o sobrenome, todo em maiúsculo, vírgula, Elimar, que é o primeiro nome, P ponto. Tá? P ponto. Ok? Aqui eu já coloquei os autores do livro organizado. Abro parêntese, escrevo org, ponto, igual está aqui, igualzinho, ponto de novo. Ah, gente, mas é muito ponto. Bom, nesse momento a gente não tem que questionar a norma, a gente tem que seguir o exemplo, tá bom? Nós estamos fazendo uma referência de acordo com ela, então não é hora de questionar. Aí vem o título do trabalho organizado. Aqui é o pensar complexo, é o título. O pensar complexo. É esse que recebe o destaque, o pensar complexo. 2 pontos. Aí vem Edgar Morin e a crise da modernidade. Esse é o subtítulo, então esse não recebe destaque, ok? Então fica repetindo o pensar complexo, destacado, em negrito, 2 pontos, Edgar Morin e a crise da modernidade, que é o subtítulo, sem o destaque, ponto. Aí vem o local da... Sim, esse trabalho é a 3ª edição, né? Está dizendo aqui que é a 3ª edição. Aí, depois do título, eu vou colocar 3.ed, tudo minúsculo, ponto. Ok? Quanto é que isso aí? Uhum. Tá. Aí vem o local, tá, eu venho sempre na ficha catalográfica. Vocês sabem o que é uma ficha catalográfica? Vou mostrar aqui o que é uma ficha catalográfica. Os livros normalmente têm isso. Espera aí. Parar a apresentação. Aqui, ó, vamos ver se aparece aí. Dá para ver? Dá para ver. Mais ou menos? É aqui, normalmente, depois que passa as páginas iniciais do livro, né? Contra a capa e tal, normalmente vem esse quadrinho aqui, chama-se ficha catalográfica. Aqui a gente encontra todas as informações do livro. Normalmente a gente encontra todas as informações aqui, ok? Então, aqui na ficha catalográfica, aparece já Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2 pontos. Voltando à apresentação. Rio de Janeiro, 2 pontos. Garamond é o nome da editora. Editora Garamond. Tá aqui, ó. No caso aqui está São Paulo, mas aqui é Rio de Janeiro, 2 pontos. Garamond, ano 1999. É a 3ª edição. Então a gente põe um ano da edição que a gente está utilizando, tá? Da primeira edição não importa. Às vezes a obra traz aqui os anos de todas as edições. A gente coloca da edição que nós estamos utilizando, ok? Então, 1999, ponto. Aí vem onde começa e onde termina o capítulo que nós citamos. No caso aqui, desse trabalho, começa na página 35. Ele começa na página 35, aí eu vou pôr P minúsculo, ponto, 35 a 45, 46. 35 a 46, é isso? É isso. 35, hífen 46. Ponto. Terminou a minha referência. Ok? Posso colocar outras informações? Pode. Os outros exemplos aqui mostram. Ó, também aqui você colocou em ISBN. Não precisa colocar a quantidade de páginas, porque se trata só de um capítulo, e quando você já põe de página inicial e final, você já diz mais ou menos qual é o tamanho desse trabalho, né? Então, não há necessidade de colocar o número de páginas, como coloca na obra inteira, só faz sentido na obra inteira. Aqui se colocou o ISBN da obra organizada. Não tem problema, pode acrescentar essa informação. Lembrando que sempre a gente deve fazer isso com todas as referências do mesmo tipo de obra, né, para seguir um padrão, ok?
Bom, então nós já vimos aqui um exemplo de um livro e de um capítulo. Eu quero citar um trabalho publicado em Anais de Evento. Nós não vamos fazer o exemplo aqui, mas vou mostrar para vocês onde se encontra. Bom, da mesma forma que tinha lá monografia no todo em meio eletrônico, aqui também nós vamos achar parte de monografia em meio eletrônico, ó, no item 7.4. E aí vem vários exemplos aqui, trabalhos em CD, trabalhos em vários tipos de mídia e trabalhos encontrados na internet, né? Então nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó, um trabalho que se encontra na internet. É uma parte de um trabalho que se encontra na internet. Ok? Poderia ser o capítulo de um livro que está na internet, a mesma coisa. Então, nós vamos sempre colocar as informações de localização desse trabalho na internet. Bom, aí vem outros modelos, outros tipos de documento, de obras que a gente pode, de repente, utilizar no nosso trabalho. Vejam, 7.5 fala de correspondência disponível em meio eletrônico. Aí vem aqui, no 7.7, publicação periódica. Então, tem vários tipos aqui de publicação periódicas, revistas, de um modo geral, atas, enfim, tem vários tipos. E um artigo de revista, um artigo publicado em uma revista qualquer, não uma revista qualquer, uma boa revista, a gente sempre tem que procurar boa revista, nós vamos encontrar, ele é parte, portanto, de uma publicação periódica. Então, publicação periódica é aquela que sai, né, regularmente ao longo do tempo. Então, tem revistas que saem 4 por ano, é trimestral, às vezes é semestral, sai 2, ou às vezes é anual, sai 1 por ano. Então, de qualquer maneira, se torna uma publicação periódica, né? Então, a que a gente mais usa, que são os artigos científicos, onde eu faço referência de um artigo. Vamos ver um exemplo de um artigo aqui. Eu peguei 2 artigos recentes que eu e a Valesca, eu de propósito coloquei aqui 2 artigos que nós produzimos para vocês verem que a gente não está dando aula sobre coisa que a gente não faz, né? A gente dá aula sobre coisa que a gente faz, que a gente experimenta, né? Então, a gente fala em dificuldade de escrever, de publicar, de estruturar o trabalho, é porque a gente sofre com isso também. Então, esse texto aqui é o primeiro artigo que nós vamos referenciar. Está aqui o artigo, ó. O título dele é Corpus em Escrevivência. Dá para ver? Está vendo aí? Aparece direitinho? Sim. Tá. Corpus em Escrevivência, uma reflexão sobre o corpo e outras estratégias de resistência. Tá? Tá aqui o título do artigo, o nome dos autores, e aqui tem, se vocês olharem aqui no cantinho, ó, o título da revista, Revel, tem o ISSN da revista Revel, o ano em que saiu o artigo, o volume da revista, tá? E o número da revista onde saiu o artigo. E mais, tem o período, no caso aqui, janeiro a abril, né, de quando saiu o artigo, ok? Então, como é que a gente faz a referência de um artigo? Bom, a primeira... Você tem aí já a referência, não? Esse? Não. Não, né? Vamos lá. Primeira coisa. Vou fazer. Tá. Primeira coisa, seguindo a NBR. Vamos voltar lá para a NBR. Não vai dar para colocar a NBR e o coisa aqui junto. Deixa eu ver se dá. Peraí. Acho que dá sim. Vamos lá. Aqui está a NBR. E o artigo. Droga, tem que separar aqui. Como é que separa isso? Eu não consigo mostrar os dois. Aqui, vamos lá. Consegui. Está aqui, NBR e o artigo. Está aparecendo os dois aí? Uhum. Tá. Ficou um pouquinho menor, mas vou aumentar aqui. Aí. Tá. Bom, vamos lá. Vejam bem, aqui no exemplo, artigo, seção e ou matéria de publicação periódica. É o caso, é um artigo, né?
Podia ser um artigo de jornal, uma matéria de uma reportagem de jornal, podia ser um artigo publicado só na internet, em um blog ou em um site de notícia. Tudo se aplica a esse caso aqui. É um artigo de uma publicação periódica. Mas os artigos científicos que a gente normalmente utiliza se encaixam nesse item. Então, a gente pega aqui como um exemplo, vamos pegar logo esse primeiro exemplo aqui, o segundo, talvez, deixa eu ver aqui, esse aqui. Vamos pegar Uma reflexão? Oi? Uma reflexão? Peraí. Já vou falar, peraí. Reflexão sobre o corpo e outras estratégias. Tá, vamos pegar esse caso aqui, que é melhor. Esse aqui que é curtinho. Tá bom, tá aqui. Nós temos aqui um artigo, né, nesse exemplo aqui, deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Nesse exemplo aqui tá, é um artigo publicado por Gabriela De Luca. O título do seu artigo é Notas Curtas, publicada num periódico ou na revista chamada Getúlio. Essa revista é de São Paulo. O ano dela, e às vezes é o volume, né? É o 3, e não tem número, né? Só foi ano 3, a página 9, quer dizer, um artigo pequeno, e publicado de julho, num período de julho, a revista se refere ao período de julho a agosto de 2009, né? Vamos pegar um outro que tenha esse aqui, ó. Esse aqui acho que é melhor, fica mais apropriado, porque ele tem um intervalo maior de páginas, né? Peraí. Tá aqui. Esse aqui foi publicado, então um pouco pequeno, deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Esse aqui foi publicado por Gisela Sequef. O Emprego dos Sonhos é o título do artigo. O nome da revista é Domingo, no Rio de Janeiro, ano 26. O número da revista é 1334. O intervalo onde se encontra o artigo Emprego dos Sonhos é início na página 30, final 36, e aqui o ano, mês e ano da publicação, ok? Bom, vamos fazer a referência desse nosso artigo aqui. Como é que a gente faz? Então, a primeira coisa é a autoria. Então, vamos lá. Nós vamos colocar, primeiro autor aqui, Martins, em letras maiúsculas, né? Vírgula, primeiro nome, Valesca, e o restante a gente abrevia, R.M.O. O. O nome é enorme, mas é assim que faz mesmo. Ponto e vírgula, aí no caso aqui, Martins, novamente, só que também maiúsculo, né, que é outro sobrenome, vírgula, Sérgio, R.O. Coloquei os nomes dos autores, certo? Aí eu venho para o título do artigo, Corpos em Escrevivência, 2 pontos, uma reflexão sobre o corpo e outras estratégias. Lembrando, quando se trata de título de parte, não vai para o destaque. Então, o título do artigo não recebe destaque. Nem o título, nem o subtítulo. Muito menos. Ok? De acordo com a NBR, agora, depois do título, põe ponto, aí vem o nome do periódico, no caso, nosso aqui, da revista. Revel. Então, vamos colocar o nome da revista. Revel. Pode escrever revista Revel, pode escrever só Revel. Não tem problema nenhum, desde que sempre use um padrão, né? Então, coloca Revel, o nome do periódico é que vai para o destaque. Observem que aqui, ó, domingo está em destaque, então o nome do periódico é que entra em destaque. Revel, em negrito, vírgula. A revista Revel é de Dourados. Campo Grande. Da UEMS, Campo Grande. Na verdade, é uma universidade do melhor estado do Brasil, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Né? Desculpa aí, tá? Mas é o melhor estado do país. Então, fica Revel. Não do estado. Revel, eu sei. Revel, vírgula, Campo Grande. Campo Grande. Ok? Que é onde fica a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, você vai ver onde é que a revista está sediada, em que instituição ela está e a cidade onde ela se encontra. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar essa informação. Vocês veem que aqui, ó, no artigo mesmo, você não tem essa informação da localidade. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa na internet
de onde a revista está vinculada a que instituição e onde essa instituição fica, para descobrir qual é a cidade dela. Mas é possível descobrir, assim, com um pouquinho de paciência a gente descobre. Então, a Revel, a gente já sabe, porque é uma publicação nossa recente, né? Campo Grande. Aí põe Campo Grande, vírgula. Aí vem V.1, que é o volume. Aqui está ano, mas no caso aqui não é ano, é volume. Então, V.1, vírgula, N.24, porque é volume 1, número 24. Ok? Vírgula de novo, aí vem a página inicial, né? No caso aqui, a página inicial, a gente olha no artigo, está aqui, vamos ver, a página 535 é a página inicial, e a página final, a gente vai até o final do artigo, ver qual é, página 560, ok? Então vai ficar P.560, P.535, hífen 560, ponto, ok? Aí nós vamos colocar exatamente esse finalzinho aqui, ó, janeiro, abril de 2020. Aí, de acordo com a norma aqui, a gente abrevia sempre os meses assim, ó, as 3 primeiras letras, ponto. Então, vai ficar JAN minúsculo, ponto, barra, né, ABR, ponto, não, é isso, né? Abril, abrevia? Janeiro, abril de 2020. Janeiro, JN, ponto, hífen, ABR, ponto, barra 2020. Ok? É isso aí. Tá. Não, eu fiz ao contrário. É JN ponto barra ABR ponto 2020. Igual tá aqui, ó. Ok? Com isso a gente terminou a referência do artigo. Complicado? Complicado. Mas a gente, depois que a gente faz muitas vezes, a gente acaba achando mais fácil fazer, tá bom? Então esse é o item que a gente faz a referência de artigo. A NBR continua, se for um trabalho publicado em e-mail eletrônico, esse, por exemplo, a revista é em e-mail eletrônico. Aí você acrescenta o disponível, né, tá aqui, ó, vamos pegar o caso aqui. Vamos ver aqui, pode ser esse aqui. Ó, esse artigo aqui, publicado nessa revista, Dermatology Online Journal. Vejam aqui, ó, tá vendo esse entre colchetes aqui, S minúsculo ponto, L minúsculo ponto, fecha colchetes? Isso aqui significa que não tem o local. Isso quer dizer exatamente sem local. Então, você não tem local, não achou o local, não faz ideia de onde é, onde fica, ou às vezes a revista realmente não tem um local, né? Você coloca essa informação. Por quê? Porque na NBR, o exemplo pede o local nesse momento, depois do título do periódico. Como você não tem, você não deixa de informar, você tem que informar que não tem. Então, a forma de informar que não tem é isso aqui, é o SL ponto, ok? Mas tem aqui o volume, o número, aí vem quando foi publicado, o periódico, e aí disponível em, e HTTP é todo o endereço, e o acesso, o dia que foi feito o acesso do trabalho, tá bom? E é sempre bom, repetindo, conferir esses endereços, tá? Conferir esses endereços. Eu vi esse endereço eletrônico antecipado por aqueles símbolos de maior e menor, né? Que é como é que fala? Aqueles sinais na matemática que é de maior e menor, né? Antecipando aqui, um jacarezinho aqui, abrindo aqui e fechando aqui. Isso existia até a NBR anterior, né? Da edição anterior a essa de 2018. Então, em 2018, quando saiu essa NBR 6023, agora em 2018, isso caiu, né? Não tem mais isso. Então, é direto, disponível em 2 pontos, e entra direto o endereço. Não tem mais esse negócio de colocar esses sinais antecedendo e fechando, abrindo e fechando o endereço, tá bom?
e aí a data de acesso. A data de acesso é exatamente o dia que você acessou, né? Não tem outro. Então é sempre importante quando a gente faz o acesso a um determinado trabalho, baixou aquele trabalho, eu não notei qual foi a data que eu fiz isso. Faz novamente e anota a data que você fez para você colocar na sua referência. Tá bom? A data que acessou. Porque é importante que seja a data que você viu que aquele trabalho estava lá. Tá bom? É isso. Aqui tem também artigo em matéria de jornal, jornal em meio eletrônico. Aqui nós vamos achar todo tipo de exemplo para os vários tipos de publicação periódica que existem, né? Mas vamos mais adiante, só para vocês verem aqui o que tem. Aqui, por exemplo, o evento. Né? Aqui, ó, parte de evento. Um evento que acontece, um congresso, um seminário, etc. E tem trabalhos, e aí saem os anais, e você quer fazer a referência. Aqui a NBR mostra como se faz isso. Está aqui, ó, a referência de anais, ó, desse evento aqui. Então é só seguir o exemplozinho e é tranquilo. Tá? E que mais? Vamos lá. Ó, patente, você quer fazer referência de patente? Dificilmente a gente vai fazer isso, nunca fiz uma referência de patente. Já fiz documento jurídico, de legislação, uma lei, um decreto-lei, tá aqui, ó, tem como fazer a referência de uma lei, né, de um decreto, seja ele federal, estadual, municipal, não importa, a referência da Constituição, aqui, uma referência de uma lei. Que mais? Vamos ver mais um pouco aqui. Outros atos normativos, administrativos, documentos civis de cartório, uma certidão de nascimento, você quer referenciar, você tem como fazer, referenciar um vídeo, referenciar um filme, né? Referenciar uma música. Aqui ela mostra como fazer tudo isso. Ó, documento sonoro, qualquer tipo de documentação sonora, uma partitura impressa, partitura que existe só em meio eletrônico, documento iconográfico, pintura, gravura, ilustração, fotografia. Tem uma pergunta no chat. Qual que é? Você não consegue Não, usar? pode falar para mim. Não, deixa que eu respondo. Tá. Então, tá aqui a pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho e tal. É importante lembrar o seguinte, falando no caso da fotografia, muito importante colocar isso. A fotografia, gente, as imagens, de um modo geral, elas é um produto, feito por alguém e tal. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com a questão dos direitos autorais. Então, quando você utilizar uma fotografia ou uma imagem feita por outra pessoa, né, é importante que você tenha a concessão, se não for um documento livre e tal, que já está totalmente livre para ser utilizado em publicações, desde que se está na fonte, beleza. Mas tem muitos documentos, muitas imagens e fotografia que existem na internet, que você tem que pedir a autorização da pessoa para utilizar. Se não for uma fotografia feita por você, uma imagem feita por você, você tem que pedir essa autorização, é muito importante. Porque se não faz isso, você fica sujeito a depois, de repente, ser processado aí por uma questão de direitos autorais, de apropriação indevida, né, ou ferir a questão do direito autoral, e aí já viu, né, complica tudo. Então, a gente tem que ter o cuidado de, for usar a foto, usa, mas tem que pedir a concessão, ou às vezes você tem que pagar mesmo, às vezes a pessoa vende a fotografia, ou vende a imagem, você tem que pagar para usar no seu trabalho, mas você precisa ter esse documento que que te respalde depois na sua utilização no trabalho. Mas eu não vou fazer não vou comercializar, um pouco importa, você olhou dentro do seu trabalho, a pessoa precisa conceder uma autorização para o uso disso, do seu produto no seu trabalho, ok? Então é importante ter esse cuidado. Aqui a referência mostra apenas como é que se faz essa referência, mas se a foto for documento de investigação, for objeto de investigação, eu estou fazendo investigação e vou analisar essa foto, é diferente. Você não está usando ela para ilustrar, você está analisando. É um produto, é um objeto de análise, aí é outra situação, né? Mas se for usar para ilustrar o trabalho, precisa contar com a autorização da pessoa que produziu, que é a autora da fotografia ou da imagem, tá bom? Isso vale para qualquer outro tipo de produto que a gente utilize. Então, tem aqui mais, ó, mapa,
uma carta, uma planta urbana, um mapa topográfico, pouco importa o tipo de mapa, está aqui, você tem como fazer a referência do mapa. Documento tridimensional, está aqui dizendo, enfim, tem uma variação enorme de coisas que podem ser citadas. Bule de porcelana, enfim, é um objeto, mas eu quero citar um objeto. Nesse caso aqui, você tem como fazer referência de um objeto, um bule de porcelana. Então, para vocês verem como é que a NBR abrange assim, uma quantidade, uma diversidade muito grande de tipos de obras que podem ser utilizados utilizados em trabalhos acadêmicos. Uma vez eu fiz uma referência, não consta aqui na NBR esse tipo de referência. Vocês sabem que é santinho, né? Aqueles flyerzinhos que os candidatos devem estar circulando um monte agora nesse período eleitoral, que os candidatos em época de eleição distribuem, né? E aí a colega que estava fazendo um trabalho tinha utilizado um desses santinhos, né? Na sua tese e queria saber como fazer a referência. A gente sentou, olhou a NBR e a partir da NBR a gente conseguiu elaborar uma referência para aquele documento, que no caso dela não era só um santinho, era um documento do seu trabalho, né? Então precisava ter referência, ok? Gente, é isso. Depois vocês folheiem a NBR 6023 e nós vamos fazer depois, vamos passar um exercício, assim como fizemos com a 10, 15, 20, nós vamos fazer um exercício sobre referência, tá? Amanhã, provavelmente eu envio para vocês, vai ser um exercício que vocês terão mais tempo para fazer, para que também não fiquem impressionados com esse exercício e também com o fichamento. Deem prioridade ao fichamento e depois vocês terão tempo de fazer esse exercício das referências, tá bom? Nós vamos dar um bom prazo aí para que vocês tenham pelo menos 2 semanas aí a mais para poder fazer esse exercício, tá? E aí vai ser a mesma coisa, pega o caso, vai aqui na NBR e vocês constroem a referência a partir do exemplo da NBR para fazer um exercício dessa aplicação, tá bom? Para a apresentação. Bom, por fim, só uma última explicação. Vocês, quando forem fazer as referências, no final do trabalho, existe uma forma de apresentação dessa lista de referências. Então, no exercício que nós vamos passar, eu vou colocar todos os exemplos das referências que vocês irão fazer, depois, no final, vou pedir que faça uma lista, né? E essa lista vai ter que estar apresentada de acordo com a NBR. E aqui na NBR 6023, ela diz como é que essa lista tem que ser apresentada, qual o tipo de espaçamento, de alinhamento, tal. Vocês vão verem que existe uma forma específica para a organização das referências na lista final, e que difere do interior do trabalho. A única coisa que repete é o tipo de fonte, o tamanho da fonte, mas alinhamento, espaçamento, ela tem uma organização específica. Depois vocês verão isso na NBR 6023, e terão a oportunidade de organizar a sua lista de referência nesse exercício a partir da aplicação da NBR, tá ok? Alguma dúvida? Tá. Nenhuma, gente? Está tudo tranquilo? Muito bem. Bom, a gente tentou aqui só mostrar como é que usa essa NBR 6023, tá bom? O importante é que vocês usem, passem a fazer isso a partir de agora. Então, vocês já têm aí o texto do fichamento, seja ele qual for, façam a referência corretamente. Olhem lá o exemplo. Se tiver dúvida de qual exemplo, pode perguntar, a gente pode, de repente, dar uma orientada nesse sentido. Mas aí, procura seguir um modelo, um exemplo, né? Se é um artigo, então vai lá, procura dentro daquele item que a gente viu e faz a sua referência de acordo com o que está lá, tá bom? E já no fichamento, portanto, já tem que fazer assim. Ok. Se ninguém tiver mais pergunta, nós agradecemos a vocês por terem aceito fazer essa aula hoje, que, aliás, nem precisava depois que a gente for sabendo, porque o feriado de ontem mudou para sexta-feira, mas a gente só ficou sabendo
em cima da hora, então não havia mais tempo da gente permanecer com a aula na quarta-feira, mas de qualquer maneira a gente fica grato aí por vocês terem concordado e estar aí na quinta-feira assistindo a essa aula com a gente, tá bom? Então qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Uma boa noite para vocês e mais uma vez obrigado pela presença. Abraço, beijo para todo mundo. Sabe, quase todo mundo já. Quase que eu deixo